Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês, seus familiares estejam bem. A gente continua tendo as nossas aulas da forma que está sendo possível no momento, com a certeza de que tanto de minha parte como de vocês a gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? Então, hoje é um conteúdo novo de gramática. Antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu vou fazer uma breve revisão, porque uma coisa depende da outra. Então, se ficar alguma coisa sem ser entendida, é uma bola de neve, ele vai se complicando cada vez mais, tá? Então, eu quero que todo mundo acompanhe para ir construindo esse conhecimento juntos. Então, vamos lá. Nós tínhamos aprendido que a oração, ela se divide em duas partes, o sujeito e o predicado. Então, vou dar um exemplo simples para ficar bem fácil. Ó, um exemplo bem simples, eu estou feliz. Primeira coisa que faz, localiza o verbo, pergunta para ele, quem está feliz? Resposta, eu. A resposta é sempre o sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, você tirou o sujeito, tudo que sobrar na oração será o predicado, certo? Aí nós tínhamos aprendido também a classificar o sujeito. Como que a gente classifica o sujeito? Pelo núcleo. No caso aqui, só tem uma palavra, não tem dúvida. Só pode ser ela o núcleo. Se eu tenho um núcleo só, o sujeito é simples. Um núcleo, sujeito simples, tá? E de predicado, a gente punha só predicado. Outra coisa que nós tínhamos aprendido é quando o verbo está ligando o sujeito a uma característica dele, quando ele liga o sujeito a uma característica, esse verbo recebe o nome de verbo de ligação. Ele tem esse nome justamente porque ele liga o sujeito à sua característica. E essa característica aqui, ó, é o predicativo do sujeito. E a gente tinha ido até aí. A gente dividia o sujeito e o predicado, classificava o sujeito, via se o verbo era de ligação. Se ele fosse de ligação, como é o caso aqui, a gente achava o predicativo do sujeito. E aí nós tínhamos parado. Agora, nós vamos classificar o predicado. Então, olha aqui. Aí, lembrando que, se fosse eu e ela estamos felizes. Eu, ela, dois núcleos, sujeito composto. Se não tivesse aqui, se a oração fosse assim, estou feliz, não está aparecendo o sujeito, mas eu sei que ele está escondidinho aqui, ó, sujeito desinencial. Então, são os três tipos de sujeito, né? Simples, um núcleo. Composto, dois ou mais, desinencial quando ele não aparece. Agora, nós vamos aprender a classificar o predicado. Então, olha uma oração assim, ó. O homem chegou. Então, seguindo aquilo que eu venho falando para vocês. Primeira coisa, localiza o verbo. Pergunto para ele, quem chegou? Resposta, o homem. A resposta é sempre
o sujeito da oração. Seguindo aquilo também que eu venho falando, tudo que não é sujeito é predicado. Aí eu sei que a palavra mais importante é homem, sujeito, simples. Agora é a classificação do predicado. Nesse caso, eu não tenho verbo de ligação, até porque não tem nenhuma palavra depois do verbo, não tem nada, como ia poder ter uma característica, não tem nada. Então, esse verbo não é um verbo de ligação, ele é um verbo de ação. Pode ser chamado de verbo de ação ou verbo significativo. Nesse caso, quando é verbo de ação, ele é o núcleo do predicado. Assim como tem núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante do sujeito, tem o núcleo do predicado, que é a palavra mais importante do predicado. Nesse caso aqui, é o verbo que é a palavra mais importante. Quando o verbo é a palavra mais importante, o predicado é verbal. Não é à toa que chama verbal, né? Se o verbo é mais importante, predicado verbal. Se a oração fosse assim, vamos manter aquela ideia lá, ó. Adoro falar que estava feliz. Tá feliz é bom. O homem estava feliz. Localizei o verbo, perguntei para ele: quem estava feliz? O homem. A resposta é o sujeito. A resposta é o sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Certo? Aí eu só tenho um núcleo, sujeito, simples. Agora vamos ver se esse verbo aqui é de ação ou de ligação. Homem feliz. Esse feliz não é uma característica do homem nesse contexto aqui, nessa oração? É. Então, esse verbo está ligando o sujeito à sua característica. Se ele está ligando, ele é verbo de ligação. Se ele é verbo de ligação, ele não é a palavra mais importante do sujeito, do predicado, desculpe. Ele não é a palavra mais importante do predicado. Ele só é a palavra mais importante quando o verbo for de ação. Quando ele for de ligação, a palavra mais importante é essa aqui, ó. É o predicativo do sujeito. Ele que vai ser o núcleo do predicado. Então, quando o predicativo do sujeito é o núcleo do predicado, esse predicado é nominal. Olha que simples. Verbo de ação, predicado verbal. Verbo de ligação, predicado nominal. É isso. Porque verbo de ação, ele é o núcleo, é a palavra mais importante. Ó, a informação que eu quero dar aqui. Homem chegou. Aí está contida, o que eu quero falar está contido nessa ação. Então é a palavra mais importante, predicado verbal. O que eu quero falar aqui? Homem feliz. A informação que eu quero passar aqui é essa. Não está no verbo, está no predicativo do sujeito. Então a palavra mais importante não é o verbo, predicado nominal. Certo? Simples, né? E por último, porque são 3, é isso aqui, ó. Ó. O homem chegou feliz. Localizei o verbo, pergunto para ele: quem
chegou feliz? O homem. Aqui está o sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Classificando o sujeito, só o núcleo, sujeito, simples. Agora vamos classificar o predicado. Esse verbo é verbo de ação. E eu disse ainda há pouco que quando o verbo é de ação, o predicado é verbal. Só que feliz é uma qualidade do sujeito. E eu disse ainda há pouco também que quando tem qualidade do sujeito, o predicado é nominal. E agora? É como se aqui tivesse assim, ó, o homem chegou e estava feliz. É como se o verbo de ligação tivesse escondidinho aqui, ó, tá? Escondidinho ali atrás do verbo de ação. Nesse caso, quando eu tenho um verbo de ação mais uma característica do sujeito, se eu tenho verbo de ação é verbal, se eu tenho predicativo do sujeito é nominal. Nesse caso, o predicado é verbo nominal, porque ele tem as duas coisas, ele tem dois núcleos. Ele tem o verbo de ação, que é núcleo, e ele tem o predicativo do sujeito, que também é núcleo. Dois núcleos, verbo nominal. Certo? Então, é simples, é claro que nós vamos fazer muitas atividades, vocês vão assistir ao vídeo mais de uma vez, porque o ideal é assim, tá fazendo a atividade do assunto? Dá mais uma olhadinha no vídeo. Ainda tá com alguma dúvida? Assiste de novo, é tão curtinho. Se mesmo assim alguma coisa não tá compreendido, pergunta. Estou sempre disponível para tirar todas as dúvidas, para ajudá-los da melhor forma que eu puder, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Logo a gente tem mais uma aula. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e um beijo.